Eu gostaria, nesta noite, neste dia, falar a respeito das injustiças sociais. Canal Professor Júlio Bezerra, canal Cidadão, chegando com uma opinião imparcial, como sempre eu tenho feito. Antes de iniciar o comentário, gostaria de agradecer aos nossos amigos que humildemente nos escuta, nos prestigia. Sou apenas um professor, pessoa humilde, pessoa simples. Tenho emitido minhas opiniões aqui neste canal. Opiniões, evidentemente, sem nenhum viés, ideológico, mas apenas em cima de análise de fatos que a gente convive no dia a dia. O Brasil, um país imenso, continental, onde apresenta muitas riquezas, nosso país lindo, país onde apresenta muitos recursos naturais, inclusive o petróleo, uma das grandes riquezas do nosso país, talvez um dos principais. País com grande potencial energético, energia eólica, energia solar. O país com maiores reservatórios hídricos de água doce, uma bacia do Amazonas, enfim, e com grandes recursos minerais. Com todos os potenciais para ser uma grande potência do mundo. Eu gostaria de falar nesta ocasião a respeito das injustiças. Nosso Brasil é um país com profundas desigualdades sociais, um país com muitos contrastes, profundos contrastes. Apesar de sua imensa riqueza, a população brasileira vive na extrema pobreza, vive na miséria, a classe trabalhadora pouco valorizada. E a classe trabalhadora, ela trabalha para manter a Suprema Corte brasileira, com seus altos privilégios, como todos nós sabemos. Infelizmente, isso é um processo que vem acontecendo historicamente no nosso país. Eu gostaria de, nesta ocasião, falar com os nossos amigos ouvintes deste canal, que são poucos, Eu também não estou interessado em promover-me e adquirir grandes sectários e grandes adeptos, apenas aqui emitir minha humilde opinião. O nosso país é um país que precisa muito do intervencionismo do governo. Por quê? Porque é uma nação onde as pessoas vivem na miséria. Vem de um processo de colonização histórica, um país massacrado, pelas profundas injustiças, desigualdades, e a desigualdade social é muito grande no nosso país. E as injustiças também. Os ricos, os poderosos, são dotados de imensos privilégios. Na verdade, as riquezas do nosso país são voltadas, em sua grande maioria, para os poderosos, para os grandes, para os ricos. Isso é desde a fundação do Brasil.
Enquanto a classe trabalhadora, que é a maior responsável pela a riqueza do nosso país, sofre profundamente com essas injustiças. Os ricos têm a oportunidade de desfrutar dos mais diversos privilégios que este imenso país oferece. As regalias, os privilégios dos ricos, dos poderosos, essa Suprema Corte é quem realmente assola o nosso país e aprofunda cada dia mais e mais as desigualdades sociais. Diante de tudo isso, é preciso, para manter esses privilégios, cada dia a classe política, a elite dominante, massacrar os trabalhadores, massacrar os pobres, massacrar aqueles que nada têm. Porque assim sendo, nós vamos ter a certeza de que os privilégios dos ricos vão ser mantidos. O cidadão pobre, humilde, trabalhador, ele não tem condições de viver com dignidade, nem em relação à questão da alimentação, a questão da educação, e muito menos em relação à questão do lazer. Pobre não tem direito à vida. Pobre no Brasil tem o direito à escravidão. Porque as leis do nosso país são leis cruéis, desumanas, que só favorecem aos ricos, aos poderosos. Por exemplo, um pobre, mesmo sendo um cidadão de caráter, um cidadão digno, um cidadão trabalhador, que trabalha diariamente nas empresas, muitas vezes trabalha, como eu conheço, muitos colegas, companheiros, que inclusive batem uma pelada comigo, jogam uma bolinha, eu gosto de jogar um futebol, só sai, apesar da idade, a gente bate uma pelada. E muitos deles não têm sequer, a gente joga muitas vezes às 7 horas, 8 horas, 10 horas. E a gente vê alguns colegas que não podem nem chegar no horário para jogar o seu futebol, praticar o seu esporte, o seu lazer, porque tem que trabalhar até altas horas da noite para ganhar um saláriozinho para sobreviver. E essas pessoas, pais de família, homens honestos, dignos, trabalhadores, veem sobre eles uma sobrecarga muito pesada sobre a vida deles. Como, por exemplo, a questão da carteira de habilitação. Pobre, para tirar uma carteira de habilitação, tem que pagar seus R$2.000 a R$2.500. Fica difícil a situação da vida dessas pessoas. O cidadão de bem no Brasil não tem como andar legal se ele possui um transporte, seja um carro, seja uma moto. Para ele tirar uma carteira de habilitação, ele tem que pagar uma fortuna. Além do imposto altíssimo também para manter esse transporte. Porque ele não ganha o suficiente.
Ele tem que pagar aluguel, pagar sua energia, pagar sua água, sua luz, comprar sua alimentação e ter seu lazer. Não sobra dinheiro para nada. Falta dinheiro para ele ter uma vida digna. Se tivéssemos, na verdade, políticos preocupados com a cidadania, preocupados com o fortalecimento da família, e quisesse que esses cidadãos andassem realmente direito, criaria uma política onde essas pessoas que ganham pouco, um governo sério, um governo honesto, um governo humano, primeiramente ele faria um cadastro para conhecer a realidade de vida de cada família. E criaria um projeto para quê? Para que essas pessoas pobres, trabalhadoras, pudessem ter sua carteira de habilitação, facilitada através de um processo onde as pessoas pobres, já que o salário no Brasil não é um salário alto, em que as pessoas têm condições de pagar a educação, pagar a saúde, pudesse ter direito, através de um baixo preço, conseguir sua carteira de habilitação para que ele pudesse andar legalmente. Mas as leis do Brasil favorecem a corrupção, porque o pobre não tem condições de tirar uma carteira de habilitação. Porque ele tem que trabalhar para ganhar uma miséria para sobreviver. E muitas questões a gente poderíamos discutir aqui em relação às injustiças neste país. Quem faz a riqueza do Brasil são os trabalhadores. O nosso país é um país diferente das demais. Nós não podemos achar que o Brasil é um país igual à Suíça, igual aos Estados Unidos. O país nosso é um país que, historicamente, ao longo de sua trajetória, tem apresentado diversos problemas, né? E um dos maiores problemas do nosso país, infelizmente, no aspecto relacionado à cultura, que é o aspecto cultural, em relação à educação, que não tem a valorização nem por parte dos políticos e nem a própria sociedade, a nossa sociedade brasileira, historicamente, ela é acostumada ao trabalho, uma sociedade onde as pessoas têm se dedicado ao trabalho. Inclusive meu pai é um trabalhador, agricultor, viveu da agricultura, trabalhando, jornadas pesadas de trabalho. Então, nosso país é um país de classe operária, é um país de classe trabalhadora, é um país que precisa de profundas transformações, de medidas que venham realmente modificar a história do nosso país. E nós tivemos algumas medidas que viessem a mudar essa história. Hoje nós temos pobres que conseguem ter a oportunidade de se formarem, mas os projetos que foram criados nos últimos anos, principalmente no governo do Fernando Henrique, governo do Lula, apesar de suas falhas, dando oportunidade às pessoas formarem, mas que ainda precisa avançar essa questão. Mas eu quero dizer que as injustiças no nosso país são muito grandes. Então nós precisamos ter um governo que esteja sensível a essas questões. Se queremos que a população ande em linha, é preciso que nós também, os governantes também, criem e ofereçam oportunidades para que essa classe tenha a oportunidade de andar direito. Então é isso, meu pessoal. O Brasil é um país injusto. As leis favorecem, privilegiam os ricos. Os pobres, cada dia mais e mais sofrendo. Tanto é que nessa reforma, que aí nós estamos vendo, depois a gente vai falar. Então eu volto depois com mais comentário aqui neste canal.